Olá, meu nome é João Pedro Meira de Almeida. Vou apresentar os resultados obtidos no meu projeto de iniciação científica com o tema Zooplâncton da Bahia, com ênfase em copépodes. Meu orientador foi Nadson Reis de Simões. Os ecossistemas da Bahia apresentam características distintas entre si, com variações climáticas e de uso de solo. O oeste do estado é uma região com grande vocação para o agronegócio, considerando suas características edafoclimáticas, enquanto a região central é caracterizada pelo clima semiárido. A distribuição das espécies entre locais podem ser influenciadas por processos relacionados às interações bióticas, abióticas e seleções de espécies. A conservação das espécies aquáticas é de extrema importância para a dinâmica e a manutenção da diversidade das comunidades ecológicas. A justificativa desse trabalho é que, num conjunto de microbacias com características geoquímicas e ambientais variadas, favorece uma configuração de diversos tipos de habitats, que confere ao estado da Bahia um cenário propício para a formação de gradientes ambientais e, consequentemente, favorável também para identificar padrões especiais e mecanismos para identificar diversas espécies no estado. Esse trabalho teve como objetivos levantamento de diversidade das espécies da classe de Copépoda nos biomas do Cerrado e da Caatinga, comparação de diversidades entre biomas e caracterizar os comprimentos dos corpos desses organismos dos ambientes aquáticos nas áreas estudadas. Tivemos como material e método primeiro, a retirada de amostras nas regiões estudadas nos dois biomas estudados, Cerrado e Caatinga, onde foram 20 pontos no Cerrado e 15 na Caatinga, coletados de rios e lagos, durante o mês de julho de 2020. As coletas foram realizadas com auxílio de uma rede de plâncton com 68 micrômetros, por meio de arrastos horizontais e fixado a formol a 4%, tamponado com carbonato de cálcio e analisados no Laboratório de Carcinocultura e Biodiversidade da Universidade Federal do Sul da Bahia. As contagens foram realizadas em cubetes de acrílico com fundo quadriculado sob microscópio estereoscópico para os crustáceos adultos, e a medição do tamanho foi feita com a régua ocular milimetrada. Os cortes foram feitos em microscópio óptico e a identificação foi realizada sobre o microscópio estereoscópico e também com auxílio de bibliografias especializadas. Nesse estudo foi registrado 16 espécies de ciclopóide e uma espécie de calanoide. As espécies encontradas no geral foram Thermocíclopes decica, Ectocíclopes neumani, Notodiatomos cearense, o único calanoide encontrado, Antocíclopes Stockberg, o Ciclopóide SP1, Ectocíclopes rubensis, Macrocíclopes albinos, Mesocíclopes brasilianos, Mesocíclopes longícetos, Mesocíclopes aspericórneos, Mesocíclopes SP1, Mesocíclopes SP2, Microcíclopes anceps, Microcíclopes finitos, Paracíclopes SP1, Paracíclopes SP2 e Tropocíclopes prasinus. Na região do Cerrado foram registrados 14 espécies de ciclopóide em 20 pontos amostrados, enquanto no bioma da Caatinga foram registradas apenas 3 espécies, onde 2 foram de ciclopóides e uma de calanoide, a qual teve a predominância de fêmeas, em um total de 15 pontos coletados. Assim, os rios do Cerrado apresentaram maior diversidade regional. No Cerrado, as espécies mais frequentes foram Mesocíclopes longícetos,
possuindo tamanho médio de 850 micrômetros, e a espécie Mesociclopes aspericornis, que apresentou o tamanho médio de 900 micrômetros. Temos aqui duas figuras, onde a figura 1 demonstra o Mesociclopes aspericornis com o corpo inteiro e também ele já com corte feito expondo o receptáculo seminal e também a quinta pata. Na figura 2 é o Mesociclopes longicetus, onde nós temos o corpo dele inteiro e também o corte feito deixando exposto o receptáculo seminal e também a quinta pata exposta. Os biomas da Caatingas teve como espécie mais frequente o Thermociclopes decipiens, com a predominância de macho. Os indivíduos dessa espécie apresentaram o tamanho médio de 653 micrômetros. Apresentou também a espécie de Ectociclopes neumanium, a qual tivemos o registro do maior tamanho médio já encontrado nessa pesquisa, possuindo 950 micrômetros. A espécie de calanoide que foi encontrada foi Notodiatum cearense, que apresentou um tamanho médio de 1.270 micrômetros, com predominância de fêmea. Na figura 3, temos nossos únicos 3 Notodiatum cearenses. Na figura 4, o Thermociclopes decipiens. E na figura 5, temos o Ectociclopes neumanium. Ele apresentou o tamanho de 1.000 micrômetros, o maior até então encontrado nas amostras retiradas para a pesquisa. No cerrado, a média total foi de 604 micrômetros e a classe de tamanho mais frequente foi a de variação de 401 a 600 micrômetros e a de menor frequência de 201 a 400 micrômetros. Isso está registrado no gráfico 1. Enquanto na Caatinga, a média total foi de 886,92 micrômetros e a classe de calanoide, que teve a maior frequência, foi a única que foi registrada, que foi de Notodiatum cearense. A classe de tamanho de ciclopoida mais frequente foi de 601 a 1.000 micrômetros. Isso está no gráfico 2, onde eu mostro que 401 a 600 teve a maior frequência. Os que tiveram maior registro estão entre esses tamanhos. De 801 a 1.000 tivemos também a segunda maior frequência, seguido de 601 a 800, logo depois 201 a 400. Enquanto na do Cerrado, ou da Caatinga, tivemos aqui uma estabilidade na quantidade, no ciclopoides, nos tamanhos de 601 a 1.000 micrômetros. E dos calanoide, tivemos o registro dos únicos 3 indivíduos, então a média foi feita entre os 3, que ficou entre 1.201 a 1.400 micrômetros. O zooplâncton é reconhecido por ser influenciado pelos processos de seleção de espécie, embora a importância de cada processo dependa da distância geográfica e da configuração da paisagem e da capacidade de dispersão e também da fase do ciclo de vida. Conforme destaca Freire, a forma em que ocorre a distribuição das espécies entre os locais podem ser influenciados por processos relacionados a interações biótica, abiótica, seleções de espécies e além também de processos independentes do ambiente, como por exemplo, processos espaciais. Entretanto, a distribuição espacial e os efeitos dos gradientes ambientais sobre a estrutura do zooplâncton ativo e dormente ainda permanecem desconhecidos. Por fim, para concluir o trabalho, a fauna dos dicopépodes no território baiano apresentou uma alta diversidade de espécies e tamanho variado. Contudo, existem variações de quantidade de espécies conforme ocorre a mudança de bioma de habitação. Entretanto, espera-se um maior
número com a ampliação das amostras no espaço e no tempo. Ou seja, se nós tivermos mais tempo de pesquisa e também mais áreas coletadas, teremos uma maior diversidade. Quanto ao tamanho, observou que os indivíduos do cerrado tiveram uma grande variação, variando de 400 a 1000 micrômetros, enquanto da caatinga foi o inverso. Os ciclopóides mais frequentes tiveram variação de 601 a 400, então uma variação menor. Já dos calanoides teve uma variação de 1,2 a 1,4 milímetro. Além disso, o maior número de espécies ocorreu em áreas com menor pressão antrópica, ou seja, locais de maior preservação. Isso corrobora com estudos que destacam o uso de copépodes como bioindicadores. Minhas referências. E deixo aqui o meu agradecimento ao apoio da CNPq e da Universidade Federal do Sul da Bahia. Muito obrigado pela atenção.